Batida, você vê o replay do treino livre de hoje, quando o Christian Fittipaldi bateu forte. Você está vendo no replay como o Christian bateu. Ele está bem, o Christian vai treinar, vai usar o carro do Pierluigi Martin. Fique frio, o nosso Christian Fittipaldi, apesar dessa batida fortíssima, ele está bem fisicamente, sente um pouco de dor no ombro, mas é o mínimo que ele pode reclamar depois de uma batida tão forte como essa que o mostrou para você logo na transmissão, repetindo o que aconteceu no treino livre de Budapeste. Treino livre no qual o próprio Christian Fittipaldi melhorou, e melhorou muito. Ontem ele virou 1:20.4. No treino livre de hoje, o Christian melhorou bastante, mas bastante mesmo. Foi para 1:18.4, tirando praticamente 2 segundos e alguma coisa. 1:20 para 1:18.4, Nossa, deu mais de 2 segundos. 2 segundos.4. Excepcional a evolução de Christian Fittipaldi. O brasileiro Rubinho Barrichello também. Ontem no treino livre, ele ficou com o 15º tempo, o Christian com o 18º. O Rubinho melhorou também. Ele cria uma boa expectativa para esse livre. O Zanardi já está na pista, dando a volta, se preparando. Zanardi foi melhor que o Herbert no treino de ontem. Ele conseguiu o 11º tempo com a sua Lotus número 11. O companheiro dele, o Herbert, conseguiu o 13º tempo. Aí a comparação na primeira parcial com a melhor parcial de Alain Prost. E você vê o passeio de Zanardi pelo autódromo, pelo circuito de Hungaroring. O treino oficial. Um treino que pode acontecer muita coisa. Para que vocês tenham uma ideia, essa volta do Zanardi nem vai valer, porque só nessa segunda parcial ele já está mais de 5 segundos além do tempo do Prost. Mas para que você tenha uma ideia, os 3 treinos realizados, 2 livres e o oficial de ontem, nós tivemos 32 rodadas, 30% delas fazendo com que os carros parassem nos treinos. Nós tivemos 9 no primeiro treino, 16 no treino oficial e 7 no treino livre da manhã. A Ligier não teve problema hoje pela manhã aqui, não. Nem a McLaren, mas ontem o Senna ficou 2 vezes na curva 11. Michael Andretti não ficou, mas em compensação não andou quase nada. Michael Andretti está com o 12º tempo. Ele é 1:20.1. Ele está 2 segundos mais lento que Ayrton Senna. Reginaldo, nós temos então a expectativa de um treino com muitas variações. Teve gente que ontem parou, não pôde treinar, vai se recuperar hoje. A expectativa para esse treino oficial que define o gada do Grande Prêmio da Hungria. Bom dia, amigo da Globo. A expectativa é de uma melhora sensível de todos os tempos. Não tenho muita certeza em relação aos primeiros colocados, que são, como você sabe, os carros da Williams e da Benetton, porque realmente andaram muito próximo do limite ontem. Sem dúvida nenhuma, a McLaren, principalmente o caso de Senna, deve melhorar bastante. Então vale citar para vocês, embora você saiba que a classificação, por enquanto, a classificação oficial apresenta Prost na primeira colocação, pole position provisória, Schumacher em segundo, Rio em terceiro, Patrese em quarto, Senna em quinto e Martini em sexto, e o Rubinho Barrichello 16º, Christian Fittipaldi 19º. Vale citar que no treino livre de hoje pela manhã, veja bem como a melhora foi significativa. O Prost virou praticamente o mesmo tempo, nem conseguiu sequer recuperar, virar tão rápido quanto antes. Você viu aí o André de César iniciando aquilo que deve ser um show, como sempre acontece aqui na Hungria, um show de rodadas. Pode começar a contar, hein? Você vai ver, vendo o replay do André de César, e comece a contar que você vai ver quantas rodadas o Luiz Alfredo já citou, que até agora foram 32. No treino pela manhã, o Prost virou 15:09, meio segundo acima do seu tempo de ontem. O Damon Hill virou 16 cravados,
um tempo um pouquinho melhor, mas daí para frente é que as melhoras, daí para baixo melhor, daí para trás é que as melhoras foram significativas. Porque o Senna, por exemplo, melhorou 1,5 segundos. E você, um grande torcedor do automobilismo brasileiro, fique sabendo, o Christian melhorou 2 segundos e o Rubinho melhorou 2 segundos. Barrichello chegou a virar o 8º tempo entre todos os que participaram desse treino. E o Christian foi 10º tempo, com um tempo que ele tinha conseguido aquela batida que você viu na abertura do treino. E o Andretti já está voando baixo, hein? Fez 1,18,107, melhorou, já é o 5º melhor tempo. Deu uma bela melhorada. Agora, para o brasileiro, a melhor notícia, o Rubinho. O Rubinho já virou 1,19,323, já é o melhor tempo. Melhorou bastante, pode melhorar mais. E hoje de manhã no treino livre, ele também tirou uma barbaridade. A sua meta, o seu objetivo é o tempo que conseguiu no treino livre pela manhã, 1,18,4. Seu melhor tempo ontem, melhor tempo em treino oficial tinha sido 1,20,4. Ele já virou 19,3. Faltam 9 décimos para ele atingir o tempo que ele virou no treino da manhã. E ele disse, entretanto, que achava muito difícil repetir, porque o calor de agora à tarde em relação ao treino pela manhã é muito maior. Olha aí o Blundell fechando a dele. Ele vai melhorar em relação... Ele parou na curva 10, ficou, fez 1,18,388. Saltou, foi para o 7º melhor tempo, o Mark Blundell. E ele segue em frente. Vai acompanhando o Blundell. Veja a sequência de curvas, à direita, à esquerda, o trabalho de braço. Aí ele vai chegando na primeira parcial, tirou a sobreviseira. Aí na primeira parcial ele está 1 lento que o Prost, mas para ele é boa a velocidade embaixo. Daqui a pouco ele chega na curva que ele ficou ontem. Aí, ó. Passou bem, usando bem o traçado. De um lado para o outro, na pista, beliscando de um lado, beliscando a zebra do outro. Na segunda parcial, 1,8, praticamente mais lento que Prost. Aí o lugar importante, porque depois dessa curva, na sequência, ele tem a retomada. E a curva direita para chegar na máxima velocidade na reta de chegada. Aí é pé embaixo, tentando tudo. E deu uma rodada. Você rodou com ele, foi para terra. Olha aí, não tá certo. Não tá com sorte, bateu, hein? Não tá com sorte o Blundell. Ele tá com sorte pelo fato de ter podido conseguir, com uma volta, subir para a 7ª posição. Mas olha no replay, por outro ângulo, como ele perdeu o contato nessa última curva. Jean Leside bateu aí também. E depois o desespero do Blundell, a raiva batendo. Saiu do carro, para ele acabou a história. Logo no começo, menos de 10 minutos de treino. Mas antes dessa volta aí, não tão feliz dele, ele conseguiu pular, subir 15 posições, foi para o 7º lugar, está com o 7º melhor tempo. O replay para você de novo, você ao lado dele. Se segura porque ele vai rodar, hein? Olha aí, chegou na reta. A tomada dele não foi legal. Tentou corrigir, não teve aderência ali. Tentou corrigir o traçado e acabou do lado de lá. Esse é um dos problemas dessa pista, né? É uma pista que o asfalto não é abrasivo, ele escorrega demais. E mesmo hoje, que está muito mais emborrachado que ontem, você viu que a saída do Blundell não foi por ter tocado o zebra pelo lado de dentro, nada disso. Foi além do limite, perdeu totalmente a aderência e saiu. E olha aí, o Barrichello já melhora, agora ele ocupa a 8ª colocação, que foi a sua colocação hoje pela manhã, virou 1,19 cravado. Volto a repetir, era 1,18,4, olha aí o Barrichello. Olha aí, você vê no vídeo, 1,18,4 foi o seu tempo, o tempo que ele acha muito difícil repetir. Mas 1,19 cravado, nessa altura do treino, já lhe dá a 8ª colocação. Evolução excepcional do Rubinho de ontem para hoje. Caiu o sorriso dessa nova geração, esse talento brasileiro Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi. Os dois aparecem em todas as reportagens das revistas inglesas, italianas, francesas, jornais. Sempre entre os 4 novos talentos da Fórmula 1 estão os dois brasileiros.
é muito interessante conviver com os pilotos, porque é muito comum eles atravessarem um mau humor depois de um mau resultado. Isso acontece com quase todos. Os bons, né? Aqueles que são dedicados 24 horas para essa função deles, para esse objetivo deles. Então o Rubinho ontem, que estava realmente mal-humorado, só que hoje em dia, já com quase um ano de Fórmula 1, os anos todos de outras categorias, ele já está muito mais experiente e aprendendo a administrar esse mau humor. Então ontem todo mundo brincava com ele, ele dizia, ó, não brinca comigo, estou de mau humor. Quer dizer, administrando o mau humor. Hoje, a hora que ele chega, depois do treino, que foi o seu resultado excepcional, ele já pode fazer o que quiser comigo que eu estou de bom humor. Olha só, Jean Alesi, outro que de manhã não foi nada feliz, deu uma batida, ficou. Agora está mandando ver o Alesi. Até agora, o 13º, ainda o tempo de ontem, 1:19.438. Vanderlei vai subindo, já é o 12º. Outro que foi mal ontem, vai se recuperando hoje. Deve abrir agora a volta Jean Alesi, é isso. Balanço até aqui. Os 4 primeiros não entraram na pista. Prost, Schumacher, Hill e Patrese. O 5º é Andretti. Patrese agora entra na pista. 5º Andretti, eu dizia. 6º Senna. 7º Blundell. Melhorou hoje. 8º Rubinho Barrichello. Melhorou hoje. Martini, tempo de ontem. Entra na pista agora. O 10º é Leto. E Christian Fittipaldi tem que esperar o Martini terminar o dele para pegar o carro emprestado. Muito importante citar também, no caso do Christian, que ontem ele andou mais lento que o seu companheiro de equipe. Existe uma estatística que é feita esse ano na Fórmula 1, que é a vantagem que um companheiro tem sobre o outro em todos os treinos oficiais. E o Christian vinha na seguinte proporção. Enquanto era o Barbaza, o Felipe Barbaza, o seu companheiro, ele fez 7-0. Depois entrou o Pierluigi Martini, ele fez 3-0. Quer dizer, ele estava 10-0 em relação ao companheiro de equipe. Ontem foi o primeiro treino oficial que ele andou menos que o seu companheiro, porque o Martini foi a grande surpresa, fez o 6º tempo ontem. Só que hoje pela manhã, quando o Christian conseguiu os acertos do carro, aliás, ele é bastante honesto em dizer que os acertos do carro do Martini que é um piloto de grande experiência, o Christian virou 18-4 e o Martini virou 18-6. Quer dizer, ele já está na frente do Martini, quer dizer, em tempo extraoficial. Vamos ver se ele consegue tomar a posição do Martini, que seria excepcional, porque o Martini tem um excelente tempo de 1:19.1. Os problemas de dinheiro da Minardi, eles optaram no treino de ontem, um para um lado, numa direção de acerto, que foi o caso do Martini, e o carro do Christian em outra direção de acerto, para ver qual que era melhor. Aí, inclusive, isso facilitava a decisão da melhor opção, ganhava tempo, porque eles praticamente não treinam. Os treinos daqui, dos grandes prêmios, são os treinos da Minardi. Optaram pela regulagem do carro do Martini, Santander Christian foi melhor que o Martini hoje de manhã. Isso é uma demonstração de como uma equipe pobre pode trabalhar bem coordenada. Um trabalho realmente, um trabalho de equipe. 253 quilômetros e meio a velocidade do Alesi na reta de chegada. Fazendo um balanço, Prost, Schumacher e Hill não entraram. Aí o Berger. De César rodou na curva 2 com 5 minutos de treino. E o Blundell, 3 minutos depois dele, rodou nessa última curva também. Ficou. É, aquele festival de rodadas que a gente anunciou no início do treino. Vai contando aí. Já são 2. Foram 7 no primeiro treino livre, 16 no primeiro treino oficial, 7 no treino livre da manhã. Antes de começar isso, já tinha somado 32. Essas duas de agora, 34. Alesi melhorou muito. Foi para a 7ª posição. Enquanto você faz companhia para o Berger, o Alesi foi subindo. Já fez 1:17.921. Tirou 1,5 segundos em relação ao tempo de ontem. Alterando
as 10 primeiras posições. Prost, Schumacher, Hill, Berger, Patrese o quinto, Warwick, olha o Warwick bem, outro que se recupera, ontem ele bateu, não teve chance, sexto. Alesi o sétimo, Andretti o oitavo, Senna o nono, não entrou ainda na pista o brasileiro ainda. Blundell o décimo, Rubinho até aqui o 13º, com aquele 1:19.033. Prost, Schumacher e Hill não entraram ainda, Senna também não, e o Suzuki. O Berger está com o quarto tempo, 1:17.267. E olha essa segunda volta forte dele, a primeira comparação com o Prost, apenas 646 milésimos. Tempo acumulado embaixo e a diferença em cima. O Berger está 7 décimos de segundo mais rápido que Jean Alesi. Vamos acompanhar essa volta de Gerhard Berger, segunda comparação. A segunda parcial de Prost, menos de um segundo mais rápido. Tá bem, boa volta de Berger. Agora é o momento de definição. Essa curva esquerda, rápida de troca de marchas. Aí a puxada para a esquerda, nessa curva, máxima aderência possível para a retomada de velocidade. A última curva, a reta de chegada, chegou colando, beliscou a zebra e fechou 1:16.939. Bela volta de Berger, 1:16.939. O primeiro hoje, a virar abaixo de 1:17. Volta para o seu quarto lugar, Gerhard Berger. Esse é o Gerhard Berger que a gente conheceu alguns anos atrás. Faz muito tempo que ele não repete uma atuação dessa. Você viu o trabalho todo que ele veio toreando o carro nas ondulações da pista de Hungaroring e também na sujeira que é normal na pista, e fez esse excelente tempo, 1:16.9, que parece ser o limite da Ferrari. Parece ser. Vamos ver o Alesi, que também é um piloto de muitas qualidades. Vamos ver a hora que ele entrar na pista com o seu segundo jogo de pneus. E agora faz 16.5, passa a ser o mais rápido do dia. Empurra o Berger para o quinto lugar. Prost, Schumacher e Hill, os 3 primeiros, não entraram ainda. Patrese, Berger, Warwick, Alesi, Andretti, Senna está na pista. Exatamente 18 minutos de treino. Essa imagem aí. Agora entra o crédito das 8 primeiras posições. Prost, Schumacher, Hill, Patrese, Berger, Warwick, Alesi e Andretti. Olha o Prost com o tempo de ontem. Schumacher e o Hill. Depois Patrese, Berger, Warwick. Ontem foi mal, uma surpresa de Derek Warwick. Sexto melhor tempo. Alesi, uma Ferrari. Quinto do Berger também. 2 Ferraris. E o Senna em nono lugar. Entrando na pista. E aquela imagem do pessoal da Williams. Essa não, essa aí deve ser uma distração do pessoal aí da Hungria. Agora sim, eles foram para a McLaren. Mas aquela imagem da Williams, o pessoal cuidando da limpeza, não denotando nenhuma preocupação. Diferente a situação do Michael Andretti. Tem a impressão que ou ele se afirma nesse grande prêmio, ou ele volta para casa, Reginaldo. Olha o Senna. O Senna tem que fazer muito aí nessa volta, ele tem que melhorar muito, e ele confiava na melhora das qualidades da pista. E faz 1:16.451. Não era bom. Ele virou 1:16.450. Ontem o seu tempo não foi bom. Ele errou 2 vezes tentando acompanhar o ritmo da Benetton, porque a Benetton, que usava o mesmo motor que ele, estava muito mais rápido. Então o Senna errou 2 vezes, porque em todas as vezes ele passou do limite do carro. Agora, nessa primeira volta que ele faz rápido, já virou 16.451, que é muito bom. Vamos ver essa parcial. Olha só como é bom o tempo do Senna, porque ele está apenas 2 décimos atrás do Prost na primeira parcial. Se bem que esta parcial agora, entre a primeira tomada e a segunda, é o melhor trecho do Prost. Então a diferença deve aumentar um pouco agora, para casa de uns 6, 7 décimos, já estaria bom. Segunda parcial, meio segundo. 5 décimos, muito bom. 228,5 km por hora naquela segunda tomada de comparação. Aí a última curva. Tá bem em cena nessa volta. Chega com 1:10. Agora a tomada. Beliscou a zebra. Vai bem Senna. Vai bem. Virou 1:16.505. 1:16.505. Ainda não é o melhor tempo dele
Ele antes virou 1:16.451. Está nessa média. 1:16,5. Será o limite? Ah, mas poderia ter sido bem melhor essa volta. No último trecho, na última terça parte da pista que ele perdeu tempo, que teria que ser melhor que 16.451. Ele foi 1 segundo mais lento que o Prost. Ele estava na segunda parcial com meio segundo. Quer dizer, ele perdeu meio segundo nessa última terça final. Sem dúvida, foi nessa última parte que ele perdeu. Agora o Prost, que você vê aí tranquilo, se preparando para sair do box, na verdade ele está tranquilo porque ele não se importa em qual seja a diferença dele em relação ao segundo. O que ele quer realmente é garantir a pole. Porque a diferença é menor do que se esperava. O rendimento do Schumacher foi muito melhor, virando 16 cravados. Quer dizer, essa diferença de pouco mais que meio segundo é muito pequena, em função da superioridade que tem o carro, o Williams e principalmente o motor Renault. Mas acontece que a gente observando em alguns trechos da pista, você vê que o melhor motor para esta pista, não é que seja um motor que permita a melhor volta do Senna indo para o boxe, aquele seu primeiro jogo de pneu já foi, e o Mário Andretti, que observou as voltas do Senna, se prepara para entrar, Michael Andretti, se prepara para entrar na pista. Mário, antes fosse o Mário, o velho Mário. Mas o Prost, eu estava dizendo o motor Ford, o rendimento que o Prost e o Hill conseguem com o Renault não tem nessa pista a mesma superioridade que tem em outras, porque o motor Ford é o melhor de todos em saídas de baixa, de curvas de baixa. É o que mais rapidamente a potência, como exatamente nesse ponto aí. E como essa curva, essa pista, toda ela é feita de saídas de curvas de baixa, então a coisa passa a ser muito mais interessante para quem tem motor Ford, que é o caso da McLaren e da Benetton. O Rio virou nessa primeira volta que há 22 minutos e está marcando pela primeira vez uma volta rápida. Ele que tem o terceiro melhor tempo obtido ontem, 1:16.135, exatamente 1/10 de segundo, mais lento que o alemão Schumacher, que ontem surpreendeu, tem o segundo melhor tempo. Prost e Schumacher ainda não estão na pista. O Rio já completou a volta de aquecimento e está abrindo essa primeira forte aí. Vamos ver nessa parcial, quase igual o tempo. Tá mandando ver o Damon Hill. Mas nessa primeira parte ele vai bem. Nesse trecho intermediário, vamos comparar. Tá usando bem o traçado. Sequência de curvas, a mudança rápida. Já perde tempo. Ganha tempo. Ponto 1. 114 milésimos, 1/10. Vai bem Damon Hill. Sempre comparando com o tempo de Prost de ontem. O Prost não está ainda. À direita o tempo de Prost obtido ontem. Beliscou a zebra. Fez 1:15.371. Ganha. Primeiro lugar, a pole provisória, Damon Hill. 117 milésimos a menos do que Alain Prost. Hill, o primeiro, 1:15.371. Prost, o segundo, 1:15.488. Foram 8 décimos que ele ganhou em relação ao seu tempo de ontem. Foi uma volta muito boa. E a gente segue com ele. Aí o Damon Hill. Só falta o Prost. Faltam o Prost e o Schumacher. De novo, forte Hill na primeira parcial. Ele já está pisando, está mais rápido que a volta anterior. Pelo menos na primeira parcial a gente viu isso. Agora o trecho no miolo. Curvas à direita e à esquerda, tem a chicane. Você vê a direita dele obtido na volta anterior, ele baixou ainda. 152 milésimos, 1/10 de segundo e meio. Agora a curva à esquerda, curva mais perigosa. Olha como ele sai, beliscou de um lado, beliscou do outro. Retomada, última curva, reta de chegada. Zebra, levantou poeira, mandou ver e fez 1:15.272. 99 milésimos mais rápido que a sua volta anterior. Melhora Damon Hill. E faz duas voltas 1:15 baixo. 1:15.272. Ayrton Senna fica olhando. Daqui a pouco ele volta para o seu segundo jogo de pneus com esse desafio. Essas duas voltas do Rio comprovam a principal característica dessa pista da Hungria, de que no segundo dia
a pista melhora muito em relação ao primeiro, isso porque o circuito é muito pouco utilizado durante o ano. Ele é utilizado durante 3, uma no Grande Prêmio, outra no Grande Prêmio de Fórmula 1, outra no Grande Prêmio de Motociclismo e outra numa corrida nacional aqui que eles têm de carros de turismo. Agora, essa volta do Rio, isso é que é o mais curioso. Tanto as duas que ele fez, na primeira ele já tinha superado, olha, agora vem mais rápido ainda. E na segunda mais ainda, já o recorde oficial da pole, que era do Patrese, de 1:15.476. Aí de novo Damon Hill, a última curva. Já não foi com um traçado tão bem feito. Tanto que ele foi 303 milésimos de segundo mais lento que a sua volta anterior. Aqui lhe dá a pole provisória. Damon Hill, melhor tempo. Segundo Prost, que entrou na pista. Terceiro Schumacher, que ainda não. O quarto é de Senna, que está aí se preparando. Rubinho Barrichello fica com o 13º. Melhor tempo, Rubinho, já com seus 2 jogos utilizados. Rubinho fez 1:18.721. Tirou praticamente 2 segundos em relação a ontem. Olha aí, Prost, 1:15.191. Devolveu, deu resposta para Damon Hill, uma média horária de quase 90 quilômetros no circuito de Hungaroring. Alain Prost volta a ser o melhor. E o segundo, Schumacher o terceiro. Senna o quarto, Patrese o quinto, Berger o sexto. Rubinho Barrichello o 13º. O Christian está esperando para ver o Martini terminar. Ele vai ter que usar o carro do Martini. Aí está comprovado, né, que o Prost andou ontem apenas o necessário. Agora, quando ele precisou andar mais rápido, já baixou 3 décimos. E olha, deve ser o primeiro ou talvez o único a virar abaixo de 15, porque ele pode fazer 14 qualquer coisa, não nessa tirou o pé. Damon Hill virou abaixo de 1:15. Damon Hill fez 1:14.894. É o novo recorde que em Hungaroring. 1:14.894. Abaixo de 1:15. Está aí o registro. Média superior a 190 km por hora. A resposta do inglês com 1:14.894. Impressionante. Abaixo de 1:15. Fica Prost com o segundo melhor tempo. 1:15.191. Schumacher está na pista. Vem mais fogo aí com o alemão. Senna tem o quarto melhor tempo. 1:16.451. Na sua primeira rodada, no seu primeiro jogo de pneus. E Prost tenta dar a resposta. Já na primeira parcial, tira meio décimo. Vamos acompanhar Alain Prost nessa volta. Reginaldo, olha o traçado dele. Mas o Rio me queimou a língua, né? Porque foi ele o primeiro a baixar de 15. Porque enquanto o Prost estava dando aquela sua primeira volta, e olha, já está mais rápido, o Rio entrou no box com seu segundo set de pneus e foi para a primeira volta. Aí o Prost na última curva. Colado. Traçado dele, colado na pista. Mandando ver. Aderência total, faz 1:14.631. Incrível, quase 3/10 segundos mais rápido. Que resposta francesa de Alain Prost nesse duelo caseiro da Williams. 1:14.631. 191,41 km por hora de média. Prost o melhor. E o segundo, Schumacher, está na volta de aquecimento. Senna está no boxe esperando para ir para o segundo tempo. Fez 1:16.451. Patrese e Berger, os 6 primeiros. Rubinho Barrichello permanece com o 13º tempo. Olha, você viu o Schumacher, Reginaldo, você ia dizendo. O Damon Hill, que você viu ali observando a cronometragem, ali o monitor com a cronometragem no seu box, ainda tem voltas a serem dadas, embora ele tenha usado uma volta, uma para aquecer, de tempo do seu segundo jogo de pneus. Até porque é muito comum aqui na pista, mesmo depois que são usados os 2 jogos, os 2 jogos completos, né, os 4 pneus novos, é muito comum os pilotos misturarem. Então pega 2 de um lado, 2 do outro lado,
um lado dois pneus de um jogo, no outro pneus de outro jogo. É muito comum eles fazerem isso e às vezes até na corrida optarem por tipos diferentes. E olha como o alemão está voando. Schumacher na primeira volta forte. Vamos nessa segunda parcial. 8 décimos. Foi bem na primeira parcial, perdeu. Aí Schumacher na sua primeira volta forte de hoje. Pode se preparar porque o alemão vai mandar ver nesse treino. Ontem ele surpreendeu no último minuto. À direita o melhor tempo, 1:14.631 de Prost. O primeiro tempo forte de Schumacher hoje, 1:15.813. Já baixou o dele em relação a ontem, que era 1:16.3 milésimos. E tirou 2 décimos de segundo. Mas segue em frente e segue forte. Ele está rápido, ele está 6 décimos mais rápido que o Senna, que é o seu referencial, porque os dois carros, o motor Ford V8, mas de qualquer forma, o Schumacher agora vai ficar mais distante realmente da Williams e dificilmente vai ter condições de superar o Hill como ele superou ontem. É que ontem o Hill realmente pilotou muito mal. Hoje você viu algumas voltas do Hill com a câmera dentro do cockpit e viu ele fazendo o traçado, e ontem você não acredita. Era uma coisa absurda, ele errava todas as tomadas, todas as saídas. Parece que realmente agora ele absorveu bem a pista. É muito comum o piloto ter dias ruins, geralmente em consequência de uma noite mal dormida. Isso acontece muito. O próprio Rubinho disse hoje que, eu estou andando 2 segundos mais rápido que ontem, ele falou, é simples o segredo, é só dormir bem. Isso acontece com todo mundo, né? Prost, Hill, Schumacher, Senna, Patrese e Berger, os 6 primeiros. O Martini, que está aí, é o 15º. Fez 1:0:43. Ele tirou 1 décimo em relação a ontem, do tempo dele, Martini. Aí você vê a comparação com Prost, é uma comparação pretensiosa, porque ele tem Pierluigi Martini, companheiro de Christian Fittipaldi, o 15º tempo. Ele tem que terminar logo com esse treino para dar chance. Nós já temos mais de meia hora de treino, 33 minutos de treino. Vai logo, Martini, dá as suas voltas aí e empresta o carro para o Christian. Esta é a 7ª volta de Martini, com seu segundo jogo de pneus. Quer dizer, ele tem aí umas 2 voltas úteis e depois mais 2 que ele pode dar para depois o carro para o Christian. O Christian deve ter de 10 a 15 minutos para treinar, só que no mínimo 5 serão perdidos para ajuste da pedaleira, porque ele é muito maior que o Martini. Prost, Hill, Schumacher, Senna, Patrese e Berger, os 6 primeiros. Agora chega a primeira informação da Foca de que o Christian estava regulando o carro. Será que ele vai usar o mesmo carro da manhã? Essa é a grande surpresa. A grande surpresa está aí. Realmente o Christian entra na pista com o carro refeito, que ele não tinha a menor esperança que os mecânicos conseguissem refazer o carro. Vamos ver qual é o rendimento que ele consegue desse carro, porque agora tem o seguinte também. O fato dele ter entrado com esse carro na pista, ele já não pode usar o do Martini. Quer dizer, o carro para ele treinar agora tem que ser esse. É aqui o 24º melhor tempo. Na relação do 17º ao 24º, os 2 últimos, o Alboreto e o Badoer, e a televisão da Hungria acompanhando a Minardi. Logo depois do treino da Fórmula 1, TV Colosso vem com tudo, hein? E hoje, às 1:30 da tarde, espetacular. A emoção, a imagem, tudo sobre o esporte espetacular. Inclusive a cobertura completa da Fórmula 1 para você. No futebol, que esse fim de semana tem um jogo decisivo para a seleção brasileira. Amanhã, 3:30 da tarde, o Brasil enfrenta o Uruguai. No Tudo ou Nada. Partida que você vai acompanhar ao vivo na Globo com a transmissão de Galvão Bueno. E hoje tem um belo jogo como aquecimento. É Palmeiras e Vasco, direto de São Januário. A taça João Avelanche. Uma transmissão de Palmeiras e Vasco, 4 da tarde, Brasil, menos Rio de Janeiro. Com a transmissão de Oliveira Andrade. Olha, você viu agora há pouco aí na pista a televisão mostrando a Minardi. Era ainda o Martini, mas o Christian está na pista. A gente viu ele daqui saindo do box. Ele entrou na pista, já completou a sua primeira volta, 35 minutos, porque são contados
é contado todo o tempo desde que o cronômetro saiu do zero, e daqui a pouco ele cronometra a sua primeira volta um pouquinho mais rápido. Vamos ver em que situação está o seu carro totalmente refeito depois da batida relativamente forte de hoje pela manhã. Alain Prost não tem problema, tá tranquilo o francês. Ele voou aqui em Hungaroring. Fez 1:14.631, tem a pole. 2 décimos de segundo mais rápido. E Damon Hill o segundo. Schumacher já virou de 1:16. 1:15.813, terceiro melhor tempo. Senna é o quarto. 1:16.451. É só o fiscal sair da frente pra gente ver. É o Andretti. O Andretti na pesagem. E o Christian completa a primeira volta com 1:21.001. Um tempo ainda muito baixo, mas era, depois da sua volta de aquecimento, foi a primeira que ele fez a pista toda para sentir o carro, e nessa agora ele deve tentar fazer tempo melhor. E o Rubinho, enquanto isso, melhorou um pouquinho, baixou para 18.721, que já é o seu tempo definitivo, foi porque ele completou as 12 voltas regulamentares. E foi para o 14º, porque o Brundle fez 1:18.9. Tá aí o Martin Brundle. E com esse tempo foi o 13º, que era a posição do Rubinho. Rubinho passa a ser o 14º melhor tempo. E o Brundle abre outra volta forte. Agora ele vai brigar em casa, vai brigar com o Blundell, que é o 13º, o 12º tempo. As equipes, Prost e Hill, 2 melhores tempos. As Benettons, terceiro melhor tempo de Schumacher, 1:15.8. Quinto melhor tempo, Ricardo Patrese, 1:16.5. As McLaren, quarto melhor tempo de Senna, 1:16.4. E o 11º tempo do Andretti, 1:18.1. As Ligiers, você vai ao lado de Brundle. O Brundle tem o 13º tempo, o Blundell o 12º. E o Christian já vira abaixo de 1:20, hein? 1:19.895. 1:19.695. No computador o 6 e o 8 muito parecido. Isso significa que ele já está com o 21º tempo, Christian Fittipaldi. Com o carro recuperado da manhã de hoje, não com o carro do Martini. Surpresa dos mecânicos da Minardi, enquanto o Brundle faz 1:18.954. Não melhorou nada o Brundle com essa volta. O Brundle sequer conseguiu superar o seu companheiro de equipe, o Mark Blundell, que virou 18:3 e fez 3 voltas de treino, porque foi o primeiro a rodar e bater logo no comecinho, você se lembra. Christian faz 1:19.909. Esse seria melhor para o Christian, Reginaldo. Esperar o Martini terminar o carro do Martini. Martini completou, para que você tenha uma ideia. Agora, a 11ª volta, tá virando 1:17.8. E olha o Brundle. A gente está tentando ver dentro do carro. Olha ali, no detalhe, você vê agora a mão, computador de bordo. As informações fundamentais, temperatura, não deu pra gente ver direito. Agora deu pra ver que ele foi pro boxe. Mas, Reginaldo, não teria sido melhor ele esperar o Martini? O Martini virou na 11ª volta 1:17.9. Estava terminando, dava 15 minutos para o Christian. Infelizmente, eu sou obrigado a concluir que sim, viu, Luiz Alfredo? Porque o Martini já deu todas as suas voltas, já parou. Ele teria, neste momento, 20 minutos de treino. Quer dizer, tinha aquela demora para acertar a pedaleira do carro, porque ele é muito mais alto, muito maior e muito mais alto que o Martini. De qualquer forma, ele estaria com a segurança de ter um carro bem regulado. Você vê que ele está virando 19.6
quando o normal dele seria estar virando, como virou hoje de manhã, de 18,4. Quer dizer, com a pista melhor, ele podia estar lutando por um tempo bem melhor aí. E o Martini virando 1,17,9. Sua 11ª volta, na 12ª acabou, tá vendo? O Martini já usou o carro. E fecha a sua participação nesse treino oficial com o 7º tempo. Pierluigi Martini, 1,17,386. E a curiosidade é que Pierluigi, no ano passado, largou na última fila ao lado do Damon Hill com a Brabham. Patrese tem o 5º tempo. Está praticamente 1 segundo mais lento que o Schumacher. Christian na sua 5ª volta, 1,20,1. Realmente não conseguiu acertar. O segundo jogo de pneus fica a última tentativa dele. Patrese 1 segundo mais rápido, mais lento que o Prost na primeira parcial. Essa não é uma volta forte do pau. Prost tem o melhor tempo, Damon Hill o segundo, Schumacher o terceiro, Senna o quarto, Patrese o quinto, Berger o sexto. Todos eles ainda no primeiro tempo, com o primeiro jogo de pneus. O Patrese melhorou um pouco o seu rendimento aqui nessa pista de Hungaroring, que ele se dá bem, quanto que ele fez position no ano passado, e andou mais próximo do Schumacher. Só que hoje o Schumacher já voltou a dar um banho nele, está com 7 décimos aí de vantagem. 1,17,016. Essa não foi a melhor volta dele, não. Ele já fez 1,16,561, exatamente na 10ª volta. Está fechando o trabalho de hoje o Patrese, tempo que lhe dá a 5ª posição. Olha, o Christian vem para o box e inclusive sai do carro. Isso quer dizer que os mecânicos têm trabalho demorado aí pela frente. Vai mudar muita coisa. Só que não pode dar muito, porque nós temos exatamente agora 16 minutos e meio de treino. Aí o Berger. E hoje, na sua 6ª volta, melhorou bastante. Agora vai para o seu segundo jogo de pneus. Prost tem a pole com 1,14,631. Conseguido com o primeiro jogo de pneus. Ainda tem o segundo. A mesma situação de Hill, que é o segundo. Schumacher está usando o seu primeiro jogo, o terceiro melhor tempo. Senna também. E agora você viu, o mais ficou parado ali. Mas eu dizia, 4º tempo do Senna, o Senna também tem segundo jogo de pneus. Patrese está terminando o dele. É o 5º tempo. Berger, você vê aí, mandando ver nessa volta, vamos ver essa segunda parcial. O 6, mais lento que o Prost. Não deve ser uma volta rápida, vamos aguardar essa do Berger. O Berger tem o 6º melhor tempo, 1,16,939. 1,16,939. Vamos ver esse tempo dele. 17,039. Nem melhorou o tempo dele. E aquela contabilidade das viradas, o Katayama ficou, você acabou de ver o Comas também. E vê o Berger numa volta mais forte. Aí ele está pisando mais. O Tsen já recolheu. O trabalho da Jordan acabou. Com o Rubinho até aqui o 14º tempo. Seu companheiro de equipe, Thierry Boutsen, 23º tempo. 1,20,5 o Boutsen. 1,18,7 o Rubinho Barrichello. Pro o Berger. E parecia que ia entrar com tudo nessa volta, desistiu, tirou o pé, o Berger. Vai tentar na próxima. Schumacher, quase pronto o Schumacher para ir para o segundo tempo dele, segundo jogo de pneus. Schumacher que tem o terceiro melhor tempo. Dois pilotos abaixo de 1,15. As Williams de Prost e Hill. Um abaixo de 1,16, o Schumacher. E 3 abaixo de 1,17. Pela ordem, Patrese e Berger. O outro que não teve muita sorte ontem, hoje já melhorou bastante.
Está na casa de 1:18.6. É o 13º tempo, Leto. A equipe Sauber tem ali uma disputa particular, porque são dois pilotos de muito talento, novos e de muito talento, que é o Leto e o Wendlinger. E nas últimas corridas o Wendlinger vem sempre andando mais que o Leto, inclusive no treino de ontem. Hoje, pela primeira vez, o Leto supera o Wendlinger, virando 1:18.638 e o Wendlinger 18.840, já com as suas voltas encerradas. Quer dizer que o Leto agora vai largar na frente do Wendlinger. O Leto, esse tempo do Leto derruba o Barrichello para a 15ª posição. Esse é o lado, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Essa do Leto empurrou o Rubinho um pouco para baixo, da 5ª posição. Leto ocupando a 13ª, ficando entre as Ligiers de Blundell e Brundle. E o Christian Fittipaldi voltou para a pista. Atualmente 21º melhor tempo, 1:19.695. Vamos acompanhar o brasileiro Christian Fittipaldi. E a gente está na expectativa do Senna, que ainda tem o seu segundo jogo de pneus. Faltando 13 minutos, 12 minutos e meio para acabar. O Senna é o piloto que deu menos voltas durante todo o treino, com apenas 4. No seu jogo, depois parou no box. Aí o JJ Leto. Para ele ser melhor que o Wendlinger já é um grande negócio. Incrível rivalidade que se formou na Sauber. Lá tudo começou. O pessoal trabalhando de mãos dadas, né? Do meio da temporada para frente, o Leto não aguentou essa superioridade do Wendlinger. Parece que o câmera da TV da Hungria também não aguentou a câmera dele. Mas o Leto fez 1:22, um tempo fraco naquela volta. E você vê os 8 melhores até Prost e Hill abaixo de 1:15, Schumacher abaixo de 1:16, Senna abaixo de 1:17, como o Patrese e o Berger, Martini com o 7º tempo, companheiro de equipe de Christian Fittipaldi, e Alesi o 8º, Suzuki, Warwick, André, Blundell, Leto, Brundle, Rubinho, Barrichello, Wendlinger, Tomás, Aliô, Zanardi, De Césares. Olha o Christian, 1:19.695, tempo que ele conseguiu com o primeiro jogo de pneus. Katayama, Butsen, Herbert, Alboreto e Baduer. Completando a informação sobre a equipe Sauber, vale dizer que é um bom futuro aí pela frente, que é um pessoal que trabalha sério e que está pretendendo para o ano que vem continuar com um dos pilotos talentosos que ela tem e ter um piloto de experiência, que sempre é bastante necessário quando se trata de uma equipe tão nova que precisa de assentos de carro. E um dos cotados é Ricardo Patrese, que deve sair da Benetton. Daqui a pouco, depois do treino da Fórmula 1, treino que define o grid de largada do Grande Prêmio da Hungria, TV Colosso para você. Aí o Andretti parece que está um pouquinho melhor, né? Com a grande interrogação. Ele até aqui o 11º tempo. E o Christian começa a melhorar. Com seu segundo jogo de pneus, faz 1:19 redondos, tirando quase um segundo, tirando quase 6 décimos de segundo. Já subiu para a 17ª posição, Christian Fittipaldi. Enquanto isso, o Andretti dá uma rodada. Não chegou a bater, não. Tanto que ele volta para a pista, não sem antes deixar uma bela de uma sujeira. E agora você revê em slow motion a rodada, um erro na tomada, fritou pneu na freada, tentou segurar, evitou a batida, teve sorte, foi em frente e começa tudo de novo para ele aí. Até agora, o 11º tempo, a McLaren de Andretti, que aí abre outra volta. E tome rodada. Essa foi na curva 11. Exatamente na curva que ontem o Senna ficou. Bom, o Prost e o Hill continuam parados nos boxes. Prost tem o tempo 1:14.631, é o melhor até agora. Hill tem 1:14.94. Cada um deles deu apenas 6 voltas, quer dizer, que os dois têm ainda um segundo jogo de pneus, se quiserem. O Schumacher é o terceiro tempo, 1:15.813, também usou um jogo só. O Senna é o quarto, 1:16.451, também usou um jogo só.
Aí o Andretti. É o Schumacher que passou ali. É, o Schumacher vai agora. O Schumacher vai voltar para a pista. Faltando 8 minutos e meio de treino. Agora se segura por tudo, hein? Ontem foi assim. Ele estava com o terceiro tempo. Como agora. E tirou o segundo lugar do Hill. Por enquanto a primeira fila é das Williams, de Prost e Hill. Schumacher o terceiro tempo, Senna o quarto. O Andretti continua rodando. Aí ele não rodou, ele deu uma beliscada na zebra. Fritou o pneu dianteiro, olha ali, esquerdo. Na freada. Está segurando no freio, na mão. Difícil para ele, para Andretti. Essa McLaren de número 7. Tudo parece mais difícil para o Andretti. Você vê que ali é uma sequência de curvas de baixa, que é um S. Ele veio totalmente errado. Já veio o tempo que ele andou com uma roda dianteira esquerda travada, foi uma enormidade. Vem tudo errado. Voltando ao Schumacher, que hoje a tarefa é um pouco mais difícil para ele tirar esse segundo tempo do Damon Hill, porque a diferença é exatamente de 1 segundo, é muita coisa. Mas... E quem volta para a pista agora é Alain Prost. E tá aí o alemão que vai botar fogo. Isso você não tenha dúvida nenhuma. O alemão vai mandar ver, como tá mandando ver o Fittipaldi, hein? Ele virou 1:18.781. Ficou com o 16º tempo lá, larga ao lado de Rubinho Barrichello. Ele está exatos 60 milésimos mais lento que o Rubinho. Bom, agora volta para a pista também o Damon Hill. Só falta o Senna. Dos primeiros colocados que ainda tinham pneus para treinar, só falta o Senna. Já voltaram Prost, Hill e Schumacher. Aí o Schumacher na primeira parcial. Não é a volta forte. 207,6 km por hora. Chicana. A curva direita. Aí ele vai praticamente flat, pé embaixo. Essa curva perigosa. A segunda parcial, quase 9 décimos de segundo mais lento que Prost. Menos do que a diferença dele no melhor tempo com o melhor tempo de Prost. Schumacher pode tirar o segundo, hein? E olha só quem está na frente, é o Williams, 1:15.879. Não melhorou, não. Mas já mandou ver. Por essa definição aí na primeira curva, a gente vê que o Schumacher está definido. O que prejudicou essa volta do Schumacher foi a sua primeira parcial, aquela em que ele perdeu 7 décimos. Porque na segunda, que é a boa do Prost, ele perdeu 1,5. Então, perdeu 15. Então, a sua volta foi boa praticamente da metade em diante. Ele pode ainda recuperar. Mas 1 segundo em relação ao Rio é muita coisa, não dá para ele tirar. Aliás, a referência que você, torcedor brasileiro, tem que ter é em relação ao tempo de Senna, porque a briga aí é pela tentação entre Schumacher e Senna. Só que a diferença também é muito grande. O Schumacher tem 1:15.8, o Senna tem 1:16.4. Quer dizer, a diferença é grande. A diferença de 6 décimos que o Senna teria que recuperar, teria que tirar se ele voltar à pista. Porque faltam apenas 5 minutos. Está voltando o Senna. Está indo para a pista, faltando... E aí o Schumacher, a sua última curva. Chegando em 10. À direita, o tempo, melhor tempo, a pole de Prost. Faz 1:15.736. Ele melhora, mas permanece com o terceiro tempo. Melhora o seu tempo. O Alliot ficou na curva 8. O Alliot, quando tinha 19ª posição, ficou na curva 8. A curva campeã. Mais de 10 rodadas em todos os treinos. E o Prost tá aí, ó. Ele que já fez 1:14.631. Você vê à direita a melhor parcial nessa volta. Ainda não é a volta forte dele. Está no aquecimento de pneus Alain Prost. Christian Fittipaldi volta para ele. Acabou e ele, olha, excepcional Christian Fittipaldi, hein?
1:18.446, 14º tempo, passou o Leto. O Christian numa grande fase. Pegou um carro, bom, primeiro mérito para os mecânicos que fizeram milagre, o carro batido dessa manhã. Ele tirou quase 2,5 segundos em relação a ontem. Ficou a 7 décimos do Martini, numa volta opcional que o Martini tinha feito ontem. E realmente você vê o mapa de cronometragem e vê que aquilo foi uma volta isolada das outras, não foi a média das suas voltas. Então, por isso que bem aqui à nossa frente, os mecânicos até cumprimentam o Christian no momento em que ele desce do carro, porque foi um trabalho muito bonito da equipe Christian. Aí Alain Prost, a bolha é dele. Opa, com a McLaren ali. Prost está mais forte nessa primeira parcial. Prost na segunda parcial. Ele tem o melhor tempo, 1:14.631. Nessa segunda parcial ele está mais lento. 234,6 km por hora na segunda. Aí a retomada de aceleração, a última curva, ele sai colado no traçado. Aderência total. Aí 14.997. Agora ele abre a volta fora. O Rio deu uma pequena melhorada, 1:14.835. Não mexe nada na posição e continua à frente do Schumacher. E era o Senna naquela McLaren. Era o Senna na curva 4. Ele continua. E agora quem rodou foi a Williams, de Alain Prost. Tá difícil para ele sair dali, hein? Todo mundo, você tá vendo de novo. Olha só. Perdeu a aderência ali. Depois tentou corrigir. Na curva 1. Coincidentemente, a curva que o Alesi ficou. O Prost rodou ontem na última curva, não nessa aí, a primeira. Você vê como o carro perdeu o grip totalmente. Zera no momento em que ele estava entrando à frente ali para fazer a tangência e não deu para segurar. Curva de lenta também. Veja como a pista está escorregadia e que cuidado que isso merece para a corrida de amanhã. O Senna, 2 minutos antes, saiu numa outra curva, na curva número 4. Para amanhã, a gente sempre fala aqui no treino de sábado, a previsão é de tempo bom, de sol. Mas a previsão tem sempre uma porcentagem de segurança de 80%. Então a previsão de tempo bom. Calor, como hoje na casa dos 30. Mas como hoje a previsão de muita emoção amanhã, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Hungria, que muita coisa pode acontecer, como sempre, numa pista em que o Senna ou ganhou, como fez em 3 vezes, ou foi segundo. É impressionante. O seu pior resultado foi o segundo lugar, que ele obteve 4 vezes, nas outras 3 ele... Agora veja bem, com esse tempo, com essa temperatura de 30 graus, até superior a 30 hoje, num treino, onde o carro dá 3, 4, no máximo 5 voltas e para, volta, aquela coisa toda, isso é uma coisa. Agora, você imagina uma corrida que dura perto de 2 horas, com essa altura, com tudo que se usa de freio, de aceleração, com o que gasta de pneu, com desgaste de motor. É uma corrida duríssima para o carro, para todo o equipamento e também para o ser humano. O piloto sofre mesmo nessa corrida. Aí o brasileiro Ayrton Senna, que ganhou aqui em 88, 91 e 92. E nas outras foi segundo, em 86, 87, 89 e 90. Brasileiro Ayrton Senna, que conseguiu o 4º melhor tempo. Prost e Hill largam na primeira fila. Schumacher e Senna na segunda. Patrese e Berger na terceira. Maresi na quarta. Warwick e Suzuki. Aí a rodada do Senna. Na curva 4. Foi para um lado, perdeu a aderência. Deu uma mordida, beliscou, rodou.
Passou da zebra e pegou um espaço em que fica sem chão. Meia roda no chão, meia roda não, perde quase que a metade da aderência, rodou. Eu dizia, Prost e Hill na primeira fila, Schumacher e Senna na segunda, Patrese e Berger na terceira, Martini e Alesi na quarta, Warwick e Suzuki na quinta, Andretti e Blundell na sexta, Brundle e Fittipaldi na sétima, Leto e Barrichello na oitava. Aí confirmando para você os 8 melhores tempos aqui para o Grande Prêmio da Hungria de amanhã. Essa rodada do Senna realmente prejudicou a sua última tentativa. Ele acabou ficando com o tempo de 16,4. O Schumacher na última volta melhorou para 15. A diferença é bem grande entre o rendimento dos dois que largam na segunda fila. Mas o que é mais importante, com essa rodada, mais a rodada do Prost e as outras todas dos pilotos de ponta. O que é mais importante, muito cuidado para eles todos na corrida de amanhã, porque a pista vai estar desse jeito escorregadia. Hoje, 1h30 da tarde, cobertura completa para você no Esporte Espetacular. Hoje, às 4 da tarde, tem futebol com Oliveira Andrade, direto de São Januário, Palmeiras e Vasco, pela taça João Avelange. Nós voltamos amanhã, domingo, 9 da manhã, hora de Brasília. 9 da manhã, Fórmula 1 para você ao vivo. Grande Prêmio da Hungria, expectativa de muita emoção. Olha aí, Prost rodou nos treinos, Hill rodou, todo mundo rodou. Muita emoção amanhã, 9 da manhã, o Grande Prêmio da Hungria. Ao vivo nós estaremos. E hoje no futebol, você que é do Rio de Janeiro, não vai ter a transmissão do Palmeiras e Vasco. Será para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro, ok? E amanhã, 3h30 da tarde, Brasil e Uruguai. Jogo decisivo, ao vivo também na Globo. E a cobertura completa da Fórmula 1 para você no Jornal Nacional. Então até amanhã, da manhã, hora de Brasília, com o Grande Prêmio da Hungria. Um grande abraço para todo mundo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver.